Tem uma experiência, assim, que é a primeira que vem na minha mente quando alguém faz essa pergunta, que é uma situação que a gente teve de incêndio. Nós... eu vou tentar resumir porque tem muitos detalhes nela, tá? E infelizmente eu sou uma pessoa detalhista. Eu sou mais direto. Se você falar 10 minutos dela, tá mais de 20. Eu vou tentar resumir, mas é uma história que mexeu muito em todos os sentidos da nossa vida e ministério. Nós, há 2 dias já, a gente estava sentindo cheiro de fumaça. E campo aberto, nós moramos em campo aberto, era época de seca, né? Então, nômades ali por perto com os animais. E esse cheiro de fumaça nos incomodava, e a gente tem, assim, 2 guardinhas, né? Que ajudam a cuidar ali do terreno de casa e tal, tipo caseiro. E eles falavam, olha, tem fogo em algum lugar, mas a gente não sabe dizer onde. E aí em uma noite, na terceira noite, eu realmente assim não conseguia dormir porque o cheiro estava muito intenso, tipo meio sufocante assim. E aí eu saí de dentro de casa, dá uma olhada, né? E saí, olhei pra esquerda assim da nossa casa e em cima da montanha, do lado de casa, o incêndio. Tava no topo da montanha. Sim, e aí eu acordei o Edilson e tal, e ali rapidinho, e muito vento. E o vento em direção à nossa casa. Trazendo fogo em direção à nossa casa. E aí eu acordei o Edilson e falei, amor, a gente tá numa situação, vem que vê. E a gente pegou e tinha outro casal também, né, que era nossa parte da equipe. E só que eles com 2 crianças pequenas. Então eles falaram, olha, nós, por causa das crianças, nós vamos sair, né? A questão da respiração e tal. E eles saíram com as crianças. E a gente ali daí, né, com os nossos, tinha o nosso tradutor, o nosso guarda, isso era meia-noite. E agora, o que a gente faz? E aí o Edilson falou pro nosso tradutor, olha, você vai dar uma olhada nos pastores de rebanhos, né? Ver qual a situação e se eles podem ajudar a gente de alguma maneira a, sei lá, bloquear esse fogo de alguma maneira. Ele nunca teve experiência antes com fogo, né? Então ela não sabia como lidar. Sim. E ele pediu pro nosso caseiro ficar ali comigo enquanto ele ia até o vilarejo pedir ajuda para homens, né? Pegar homens e trazer para ajudar também a combater o fogo. E aí o Edilson saiu, isso já era mais de meia-noite, saiu de casa. E aí quando deu por volta das 2, o fogo já estava muito perto de casa. O nosso caseiro falou para mim, mama, não dá mais para ficar em casa, vai pegar fogo em tudo, você tem que sair da casa. E ali eu peguei o nosso passaporte, um pouquinho de dinheiro que a gente tinha, água, uma peça de roupa para cada um e vambora. Só que o Edilson não tinha voltado ainda, imagina tudo isso, toda essa cena no meio da noite. E aí eu saí em direção à estrada, a estrada que vai, a estradinha que sai de casa indo para saída principal, né, no portão. E lá eu fiquei, sentamos numa pedra e eu falei para ele, não tem nada para fazer a não ser orar, vamos orar. Mas assim, era um misto de tanta coisa, de medo, de pavor, de solidão. Abandono, porque o outro casal deixou a gente ali e foi embora. Eles tinham as razões deles, eram pais com crianças pequenas, mas pra gente foi um sentimento de abandono. E aí, assim, e eu não conseguia mais ver a casa, porque realmente eram só fumaça, então eu não sabia se... faziam 3 meses que a nossa casa tinha sido reformada. A gente tinha construído 3 cômodos adicionais, porque a gente queria receber mais gente, ter curto prazo, sabe? Pessoas que querem ter experiências ministeriais, ficar um tempo e tal. Enfim, então todo esse sentimento assim, poxa, construímos, investimos e tal, e agora? E a única coisa que eu podia orar era o Salmo 46. O Senhor é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Porque eu não tinha palavras para dizer para Deus. Era a única coisa que eu conseguia dar. E o meu guardinha ali ficou ali comigo, né? Eu sentada lá numa pedra, buscando
foi uma busca muito intensa no Senhor mesmo. E nesse meio tempo, acho que já era tipo umas 3 da manhã, quando o Edilson chega de volta com 15 homens no carro. 15 homens muçulmanos. Muitos deles eram líderes, eram os anciãos da tribo. E a gente batia, um outro amigo, ele batia em porta para ver quantas pessoas ele conseguia botar dentro do carro. Ele conseguiu 15. Quando eu cheguei de carro, a minha esposa estava sentada numa pedra. Eu olhei para ela e falei assim: e aí, amor, queimou tudo? Ela falou: não sei, eu não desci na casa, eu não consegui chegar até a casa, então eu não sei. Quando eu parei o carro perto da nossa casa, o fogo estava muito próximo da cerca, porque a gente tinha um muro de pedras, que era justamente quando tinha queimada, vinha para dentro. Então era uma maneira de impedir mais ou menos o fogo de entrar. E aí os 15 caras desceu, olhou e falou assim: eu não acho que a gente vai conseguir fazer alguma coisa. O fogo estava realmente muito alto, o capim seco estava alto, né? Então, e muito vento. E aí eles pegaram gravetos, folha e começaram a bater, né, para tentar apagar o fogo. Um outro cara pegou a única água que a gente tinha e jogou a água que a gente tinha para apagar o fogo. Quer dizer, cada um fazia o que era possível fazer. E a gente ficou, sabe, horas ali tentando apagar o fogo e pelo menos controlar o fogo, não era nem apagar o fogo. E aí, de repente, aconteceu um sobrenatural de Deus. Aí... Vai. Segura aí. É porque tem a parte dele e a minha. A gente estava em lugares diferentes e as coisas acontecendo ao mesmo tempo, entendeu? Então ela tinha a visão da pedra e eu tinha a visão do fogo. Exato. E aí, assim, a gente lá, eles tentando lutar contra o fogo e eu ali em oração, né? Senhor, né? E o Salmo 46 apenas. E assim, teve um momento que eu senti realmente muito... É como se tivesse assim, no meio do nada, e realmente era nada, nada lá. Você procurar no Google, você não acha. Mas... Está nos confins da terra, então. Mas, e glória a Deus por isso. E assim, veio um choro muito dolorido, sabe? Um choro mesmo, profundo. E aí, ao mesmo tempo que esse choro veio, eu senti como se uma bolha assim me envolvesse. A presença de Deus. Eu senti literalmente essa presença de Deus. E aí eu gosto muito de Jacó quando ele deita na pedra e sonho dele. Me leva a história de Jacó, sabe? E ali foi um momento muito intenso para mim, porque eu senti a presença do Senhor e veio uma paz sobrenatural no meu coração, mas ao mesmo tempo uma pergunta muito forte. Eu ouvi Deus falando para mim assim: até que ponto você está disposta a sofrer pelo meu nome? Ou até onde você iria pelo meu nome? E aí eu falei: Senhor, se for até a morte, tô aqui. E foi uma resposta, na verdade, bem assim, instantânea, sabe? Eu não pensei para responder. Então agora eu tenho que cumprir, né? tem que ser fiel, porque eu respondi isso. E naquele momento foi um momento, a hora que eu dei essa resposta para o Senhor de que eu cumpriria o chamado até a morte, até o fim, o vento mudou de posição. E foi no momento em que o fogo tinha chegado, e eu não sabia, na cerca da casa, da nossa casa. 5 metros da nossa casa. Então, assim, e até tem uma árvore lá, que a metade da árvore que fica do lado de fora da cerca queimou, mas a metade de dentro ficou intacta. Tipo, né, a árvore da ardente. Enfim, e aí o Edilson veio e falou assim: pode voltar para casa que tá seguro. E os homens viram na hora, esses homens deixa viram. eu explicar, a nossa casa, o vento ele é contínuo o tempo todo, é como se você estivesse na praia,
Então você ouve o barulho do vento o tempo todo, 24 horas. Montanha, né? Topo de uma montanha. E ele sopra sempre na mesma direção, ele não muda de posição. E eu tenho na minha casa um sistema eólico de energia, captação pelo vento. E esse sistema eólico, ele sempre gira, sempre fica na mesma posição, ele não mexe muito. De repente, esse sistema eólico fez assim, deu um 360, deu um 150, 160, fez assim, virou. E os caras que estavam do meu lado olharam assim e falaram assim, ficaram admirados, né? Porque não é normal, não muda, o vento não muda de posição daquela maneira. E a gente via o fogo fazendo isso. Voltando quase pro mesmo lugar que ele veio. E aí os caras olhando pro negócio, né? E a gente lá e tal, e aí ficamos até um certo ponto, eles dizem que a gente estava lutando contra o fogo. Sim. Essa é a palavra deles. Vocês vão lutar, nós vamos lutar contra o fogo. E aí o eólico virou e tal, e de repente a gente viu o fogo indo em outra direção. Aí a gente pegou, eles chegaram para mim e falaram assim, Jabba, acabou. Aqui a tua casa está segura, o fogo não vai mais entrar. Queimou a metade de uma árvore, mas pro lado de dentro não entrou. Aí eles falaram assim, nós precisamos ver os pastores que estão próximos de nós, porque o vento mudou de direção e à noite o animal não se move. Então ele vai virar churrasco e ele não vai sair do lugar. Então o fogo vai pegar eles, vai matar eles e eles vão ficar imóveis. Então a gente foi até eles e a gente ficou mais 1 hora, 1h30, 2 horas, sei lá quanto tempo, lutando contra o fogo perto de onde tinha um grupo de animais. A gente voltou para casa exaustos, estava todo mundo exausto, o fogo da nossa casa não tinha mais perigo de entrar o fogo, porque se entrasse dentro do nosso terreno, a grama estava mais alta e lá a gente tinha trator, tinha 2 carros, tinha diesel querosene, estocado, querosene estocado. Então assim, gás. ia ser uma explosão. E aí quando eles chegaram, né, porque eles foram ver se os animais estavam seguros e tal, isso já era quase 6 da manhã. E aí eu voltei para casa, lógico, e, gente, sério, cinza, assim, para todo lugar da casa, em todo cantinho, não tinha uma xícara limpa. Cinza, porque mais fogo com vento, né? E o fogo continuou 2 dias ainda, depois esse, não parou, o fogo continuou 2 dias. E só cinza todo dia. Mas aí no momento em que eles voltaram para casa, esse meio tempo que eles saíram, eu fiz uma panelona de chá, que lá eles tomam chá com leite, né? O leite é um dos alimentos principais do povo, por causa dos animais. Eu fiz um potão de chá e a gente estava muito grato por aqueles homens terem vindo, acordado de madrugada, virem e lutar com a gente mesmo, né? Mesmo que o milagre foi do Senhor. E aí eles sentaram assim na varanda de casa e nós fomos entregando o chá um por um e dando a mão, agradecendo, né? Pela colaboração deles, estar presente. Mas todos nós estávamos sem palavras. A gente não conseguia expressar, a gente não conseguia dizer nada, porque a gente viu o milagre do Senhor, né? E aí que é incrível, né? Ver o porquê que o Senhor permite algumas coisas, porque todos aqueles homens não eram cristãos. Alguns eram muçulmanos nominais, outros realmente muçulmanos. E de repente, assim, aquele silêncio na varanda, tomando chá, e a gente começa a ouvir um ou outro dar uma declaração de louvor ao Senhor. E declarar que o nosso Deus, Ele é grande e poderoso. O Deus de vocês é grande. E que é só o nosso Deus que podia ter feito o que fez naquela noite. E esses 15 homens depois vieram para o Cristo. Todos se converteram. Caramba. E na semana seguinte eles estavam no vilarejo deles pedindo pra gente fazer estudos bíblicos semanais. Então assim, quando a gente fala que existe um momento de entrega,
Às vezes a gente não entende muito bem o porquê que a gente está passando uma situação tão difícil, porquê que o Senhor permite uma solidão, um abandono. Mas quando o Senhor veio com aquela pergunta para mim, e eu senti mesmo que era um renovo do nosso chamado. Era como se o Senhor estivesse querendo, olha, dependendo da pergunta que você me der, eu faço. Eu vou queimar tudo. É lógico que Deus Ela respondeu ele, resposta certa. Exatamente. Boa resposta. Exatamente. Gostei da resposta, é isso que eu queria ouvir. Ele pode salvar, independente do que a gente diz para ele ou não, né? Mas a salvação dessa comunidade, hoje é uma das comunidades que a gente tem uma igreja e um projeto com mulheres bem significativo. Então, e tudo começou por um incidente, né? Um desastre, né? Por um desastre. E ninguém teve ferimentos, nenhum animal, ninguém. E depois de 2 dias de muita cinza, Deus Choveu. mandou uma chuva. Aí apagou o fogo. Aí eu finalmente Aí consegui que foi fazer a loucura, faxina né? na casa. Porque aí o povo ficou, todo mundo das outras regiões ficaram sabendo que a gente tinha passado por esse incêndio e todo mundo queria saber mais detalhes de como que aconteceu e a gente dava o testemunho, né? Que era Deus que tinha primeiro mudado a posição do vento, depois ter mandado a chuva, né? Uhum. E assim, a gente pode dizer que várias pessoas tiveram uma experiência real com Cristo por causa desse... E hoje a gente, qualquer lugar que a gente vai, a gente é bem visto, a gente é querido, a gente é bem aceito no meio deles, sabe? Sem nenhuma dificuldade, em qualquer, seja muçulmano, seja haiana, porque a gente faz parte da vida deles, eles fazem parte da nossa vida. Isso é comunidade. Quando você se torna parte da família deles e eles fazem parte da sua família. E através disso, centenas de pessoas hoje vieram para Cristo porque começaram a ter essa experiência e a gente brinca muito, né? Tipo assim, outra experiência rapidinha, chovia na minha casa e não chovia em outros lugares. 7 quilômetros da nossa casa não caía uma gota. Aí a gente dava o testemunho, falou assim, a gente falava, não choveu aqui, aí eu chegava todo molhado lá, não choveu aqui, o cara falou, não choveu. Não, porque na minha casa choveu. Mas como chove na tua casa e não chove aqui? Aí eu dava testemunho, aceita Jesus, deixa Deus fazer parte da sua vida que você vai ser abençoado. E aí o que começou a acontecer foi justamente isso, Deus começou a fazer divisão entre o povo dele e o povo incrédulo. E hoje está todo mundo querendo igreja, porque eles estão vendo que fazer parte, ou ser cristão, ou conhecer a Deus e ter relacionamento com Deus tem muito benefício. Sim. De chover na casa de um e não chover na casa do outro. Então assim, a gente tem várias experiências nesse sentido, né, de que Deus usa todas essas situações para justamente se revelar ao povo, né?